Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, no grupo de WhatsApp, sobretudo da sua paróquia, para que as pessoas possam conhecer o nosso trabalho e ter acesso à informação católica verdadeira e de qualidade. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar da definição de simonia e sacrilégio. Talvez você tenha escutado muito pouco essa palavra, mas vai reconhecer facilmente quando eu começar a defini-la. A simonia, para poder definir com mais clareza, a gente vai utilizar, sobretudo, a Bíblia Sagrada e o Catecismo da Igreja Católica. Tá? Vamos começar pela Palavra de Deus, aqui pela Bíblia, para mostrar a origem da palavra simonia. Quem tiver a sua Bíblia aí, abra, por favor, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 9 ao 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 21. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: esse homem é o poder de Deus, chamado Grande. Eles o atendiam, porque por muito tempo os havia deslumbrado com suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciara o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro, e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende dessa tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado esse pensamento do teu coração, pois estou a ouvir-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Então, o termo simonia, ele vem aqui da leitura que eu fiz agora dos Atos dos Apóstolos, em que um mago convertido, pelo menos que iniciou sua conversão na igreja, acreditava que poderia comprar os dons sagrados por meio de dinheiro. Veja, esse homem passou a vida, talvez a vida toda, parte da sua vida, vivendo de magia, de truques. A gente não sabe se realmente ele era apenas um embusteiro, era um cara realmente que acreditava no que estava fazendo. E o que acontece? No paganismo, pessoal, a mentalidade justamente é essa, que você pode comprar os favores divinos ou das forças cósmicas por meio de rituais, por meio de ofertas, tudo. E isso estava infectando a cabeça de Simão. Quando as pessoas se arrependem, que seguiam Simão, se arrependem, se convertem, recebem o batismo sacramental, na sequência elas são crismadas. Muito cuidado para não usar o termo batismo no Espírito Santo. Isso aí vai um alerta então para o pessoal da RCC, que eu tenho o maior carinho e respeito. O termo batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo ele acontece no batismo sacramental, onde você recebe os dons de santificação. As graças, onde você tem o pecado original apagado e recebe os dons de santificação. Tá? Então, esse é o batismo no Espírito Santo. Veja que quando feito o batismo sacramental, os apóstolos são chamados para fazer o crisma. Acontece que na igreja primitiva, na maioria das vezes, essa imposição de mãos pelos apóstolos eram acompanhadas de manifestações extraordinárias do Espírito Santo.
durante a crisma, onde os apóstolos estavam impondo as mãos ali, ungindo aquelas pessoas, você tinha manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Simão, vendo isso, entende que poderia ter esse poder, já com aquela mentalidade pagã que ele tinha, pagando os apóstolos. É uma coisa que os apóstolos têm. Então eles podem transmitir para mim se quiserem. Ele não conseguia entender que era um dom dado por Deus. E ele é severamente repreendido por São Pedro. Então já fica claro para aqui que o termo simonia vem justamente do mago Simão, cuja episódio em tentativa de comprar os dons sagrados é relatado aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Ele é um grave pecado, o que São Pedro deixa muito claro aqui. Chega a chamá-lo de maldito. O que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a simonia, no número 2118? Diz o seguinte: a simonia está entre os pecados de irreligião. Vejam. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de religião: a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. Vejam, a simonia ela é um pecado contra o primeiro mandamento, é um pecado mortal, é uma ofensa à majestade de Deus. Ela está entre ela está junto com o pecado de sacrilégio. Vamos definir aqui o pecado de sacrilégio. Primeiro, o sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois nesse sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. Número 2121. A simonia é definida como a compra ou venda de realidades espirituais. A Simão, o mago que queria comprar o poder espiritual que via em ação dos apóstolos, Pedro responde: que o teu dinheiro vá contigo à perdição. Pensas que podes adquirir o dom de Deus por dinheiro? Dessa maneira, Pedro obedecia a palavra de Deus. De graça recebeste, de graça deveis dar. É impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relações a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente. Então, pessoal, os dons de Deus são dons que Deus nos dá, que não podem ser comprados por absolutamente nada. Deus não precisa de nada da gente, de nada. A teologia da prosperidade, que a gente vai fazer um vídeo depois, ela é uma grave ofensa a Deus. E algo que está tão, infelizmente, implantado entre os protestantes neopentecostais. Não são todos os protestantes que acreditam nisso. A maioria dos protestantes rejeitam extremamente a teologia da prosperidade. Então a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus e assim vai, elas passam, por mais que elas neguem, elas passam para os fiéis que a relação dos fiéis com Deus acontece mediante uma oferta e um recebimento de graça que é que é praticamente obrigatório da parte de Deus. Isso é simonia. Deus vai me abençoar, Deus vai me dar dons, Deus vai me cobrir de bênçãos, até mesmo materiais, de acordo com a sua vontade soberana. Eu não tenho como exigir isso de Deus. E falando sobre o nosso mundo católico, nenhum sacramental ou sacramento é pago. Você não pode comprar um sacramental. Como digo sacramental? Eu vou comprar, sei lá, eu vou comprar uma água santa, vou comprar uma coisa abençoada, não sei o que tal. Não, sacramentais não podem ser comprados. E sacramentos, pior ainda. Jerry, mas veja só, lá na minha paróquia, eu paguei uma taxinha lá para a crisma, eu paguei uma taxinha lá para o batismo, eu paguei uma taxinha lá para o matrimônio e tal, eu sempre paguei uma taxinha. Vejam, é a nossa obrigação sustentar aqueles que nos evangelizam, de dar à igreja aquilo que ela precisa para continuar suas atividades. Isso é um mandamento da igreja. Ao contrário do que muita gente possa achar, a Igreja Católica não estipula valor para dízimo, mas a Igreja deixa muito claro para os seus fiéis
que é um mandamento da igreja, é nossa obrigação, fazermos ofertas para manter a igreja. Cabe a você ser generoso ou não. Você pode dar 1%, 2%, 5%, 10%, você vai decidir isso. Mas é nossa obrigação. Deixar que a igreja fique em estado de penúria, passando dificuldade, o sacerdote sem ter como se sustentar, e você poder ajudar e não fazer, é um grave pecado. Fere o mandamento da igreja. Tá? E olha o que fala aqui no cânon 21, 22. Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que os necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. A autoridade competente fixe essas ofertas em virtude do princípio de que o povo cristão deve cuidar do sustento dos ministros da igreja. E o catecismo cita Mateus capítulo 10, versículo 10. O trabalhador tem direito a seu sustento. Então, pessoal, entendendo bem o que é simonia, vamos ter a capacidade de entender o que é uma oferta que devemos dar na igreja por questão de consciência. Não se paga sacramento, não se pagam sacramentais. Não pode haver comércio de sacramentais por hipótese nenhuma. Ah não, mas aí se vende, sei lá, na internet, até padres já fizeram isso, não vi mais intenção nenhuma nisso. Ah, venderam imagens que já foram abençoadas. Eu entendo que não haja nenhum problema, continua sendo um objeto que você pode obter ou não. Mas se ele começa a dizer, a imagem é santa, abençoada, vai lhe dar muitas graças, a coisa muda. Então, simonia é a tentativa de compra ou venda de realidades espirituais. Ela é impossível, mas é um grave pecado de irreligião que fere o primeiro mandamento da lei de Deus. Logo, é um pecado mortal. Jerry, tem uma pena da igreja em relação a quem pratica simonia? Tem. O cânon 1380. Deixa eu pegar ele aqui. Cânon de número 1380. O que ele prevê? Quem celebra ou recebe um sacramento por simonia seja punido com interdito ou suspensão. Uma pessoa que tem algum tipo de cargo na igreja, padre, bispo, tudo, e ele comete simonia, isso é identificado, é confirmado, ele pode ser afastado do estado clerical, suspenso ou afastado. É um grave pecado. Então, meus irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos. Se possível, dê o seu like para poder nosso vídeo aumentar de relevância e possa chegar a mais pessoas e que a fé católica possa ser transmitida com total clareza e pureza para todos aqueles que acompanham o nosso canal. Deus abençoe a todos. Nossa Senhora interceda por cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.